Essa é a apresentação do trabalho Orçamentação no Processo BIM, Cenário Atual da Construção Civil Brasileira e Lições Aprendidas. Meu nome é Alissa Gomes Araújo, eu sou pesquisadora colaboradora júnior da UNB. Eu sou Roberta Bastos de Oliveira, mestranda em Estruturas e Construção Civil da UNB. E tivemos a orientação da professora Michele Carvalho, docente e doutora em Construção Civil da Faculdade de Tecnologia da UNB, e a professora Raquel Blumenschei, docente e doutora em Desenvolvimento Sustentável da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Essa apresentação inicia com uma breve introdução do tema estudado, passando então à bibliografia utilizada durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Logo depois, nós caracterizamos a edificação especial que foi orçada para então sintetizar as lições aprendidas durante esse processo. Por fim, passamos às conclusões de bibliografia utilizada. O processo BIM permite que um projeto seja desenvolvido num ambiente 100% virtual, desde a sua criação, passando pela sua modelagem arquitetônica e estrutural e de projetos complementares, até o gerenciamento e utilização durante a execução desse projeto. Portanto, o BIM permite uma integração de todas as disciplinas que desenvolvem esse projeto e uma colaboração das partes interessadas, permitindo, então, um conhecimento holístico do projeto que está sendo desenvolvido. E apesar da grande maioria da literatura a respeito do tema focar na modelagem arquitetônica e na revolução que o processo BIM permitiu nessa área, nós acreditamos que o processo de orçamentação também pode contribuir com o processo BIM na melhoria do desenvolvimento dos projetos, porque a orçamentação depende de todos os produtos que são gerados durante esse planejamento. Portanto, o objetivo desse trabalho é estruturar o conhecimento sobre a aplicação do BIM no processo de orçamentação e esse objetivo vai ser buscado com a orçamentação de uma edificação especial como estudo de caso. A bibliografia a respeito do tema comenta que o BIM ele otimiza todos os processos relativos à aquisição de custos preliminares de anteprojeto e também custos executivos de uma edificação. E, portanto, como a informação que está sendo desenvolvida está no mesmo ambiente digital, essa informação chega mais rápido e chega de forma mais completa possível ao orçamentista, que pode, então, gerar estimativas de custo. E esses custos gerados, eles permeiam toda a vida útil da edificação, desde o seu planejamento até sua execução, passando pelos custos operacionais, gerenciamento e utilização da edificação. E, portanto, como as extrações de quantitativos estão sendo feitas diretamente da modelagem, a precisão aumenta e a alocação de recursos pode também ser feita no mesmo ambiente, permitindo, então, o uso de ferramentas de gerenciamento. Porém, no Brasil, existem algumas características específicas do processo BIM que são utilizadas no mercado, justamente por conta, principalmente, da estratégia BIM-BR, que é uma estratégia do governo federal para implantar o processo BIM nos processos de licitação de obras, com o objetivo de aumentar a precisão dos documentos gerados. E por conta disso, o SINAP precisa ser utilizado no processo de orçamentação em BIM, assim como no processo de orçamentação tradicional. Existe uma evolução da utilização dos softwares de orçamentação ao longo do processo BIM, passando desde a extração de quantitativos diretamente para uma planilha eletrônica até o uso durante a modelagem. E então é característica da empresa em qual ponto de evolução ela se encontra em relação ao processo BIM. Como estudo de caso, nós temos uma edificação especial que não poderá ser descrita por questões de sigilo, mas trata-se de uma edificação térrea com mais de 10 mil metros quadrados de implantação, com sistema construtivo de paredes de concreto moldadas em loco. A modelagem arquitetônica ela foi feita no software Autodesk Revit, os projetos hidrossanitários e elétricos no QI Builder, da empresa AutoQI, e para o desenvolvimento do projeto estrutural, não foram encontrados softwares que dessem suporte e permitissem tanto o dimensionamento das paredes,
quanto das telas e a exportação para um arquivo IFC. Nesse sentido, foram utilizados os softwares CPCAD, porém o detalhamento das telas foi optado pelos projetistas a utilização do software do Instituto Brasileiro de Telas Soldadas, que tem uma modelagem 2D. Para a orçamentação, foi utilizado o software Orça Fácil e seu plugin OrçaBIM. Como lições aprendidas durante a aplicação desse estudo de caso, tem-se que os parâmetros de modelagem algumas vezes não foram atribuídos ou se mantiveram desconexos com relação ao critério de quantificação. Isso abordou a necessidade de retroalimentação do processo de modelagem arquitetônica para condizer a modelagem com os processos de extração e de aferição previstos no SINAP. O método de modelagem, então, embasado também por outras referências que nós buscamos no artigo, ele diz que ele precisa atender às necessidades de quantificação e que essa modelagem parametrizada de informação ela deve seguir um padrão. Então, para isso, a gente recomenda que desde o início do projeto seja definido esse padrão e quais parâmetros serão necessários na modelagem para poder permitir o orçamento. A falta de interoperabilidade entre softwares foi um problema encontrado, que já é uma das principais barreiras para a implementação do BIM, não foi diferente no nosso caso, principalmente com relação ao software de projeto estrutural, onde foi encontrada uma necessidade mercadológica para um software que permita uma interface BIM com o sistema construtivo parede de concreto, que é um sistema em voga, muito utilizado residencialmente também, e não é encontrado nenhum software que dê esse amparo necessário. Os softwares de orçamentação utilizados, o OrçaFácil e o OrçaBIM, eles são softwares bem didáticos, de fácil aprendizagem, e se contrapõem aos que foram encontrados na literatura internacional, onde quando houve a aplicação de um software, foram feitas com a utilização do Navisworks, o que não permite a vinculação com bases orçamentárias nacionais, como é a nossa realidade, e nem a utilização do SINAP, por exemplo, nem a vinculação de outros projetos em si. Então, a gente encontrou que são feitas formas diferentes de orçamentação, nacional e internacionalmente. Por fim, a gente pode elencar 5 lições aprendidas principais, onde a melhor combinação de software de projeto e orçamentação é necessária para evitar a falta de interoperabilidade, a adequação das informações geradas no projeto de design com as informações requeridas pelo orçamento, principalmente com relação aos parâmetros. Como eu disse, é necessário que esses parâmetros sejam atribuídos antes da modelagem e levantados conforme a necessidade de quantificação. Foi detectado um vácuo ainda existente de algumas especificidades do projeto em questão, o que acabou exigindo o levantamento manual de quantitativos e não o processo de orçamentação como um todo, o processo de orçamentação em BIM. A previsão da necessidade do orçamento gerado também é importante para saber se é necessário o custo para a obra, o custo operacional, quais ferramentas gerenciais vão ser utilizadas e, por fim, uma maior integração da equipe é imprescindível em todo esse processo. Por fim, nós concluímos que a prática internacional do processo BIM, ela é geralmente guiada apenas por um profissional, utilizando apenas um software, que realmente permite uma visão holística, inclusive a aplicação na dimensão 4D e 5D, orçamentação e custos. Porém, nacionalmente, as necessidades são mais específicas, justamente porque o processo BIM é encabeçado por iniciativas públicas. Então, existem necessidades de outros softwares, existem outras lições a serem aprendidas. Porém, nós acreditamos que a necessidade nacional de utilização do processo BIM pode levar a uma multidisciplinaridade, que é uma das características mais interessantes do processo BIM no processo de planejamento de uma edificação em comparação à forma tradicional. Essa foi a bibliografia utilizada no nosso trabalho. E obrigada pela atenção.